Oi, turminha, turma 76, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar uma passadinha aqui para a gente trabalhar a questão dos verbos, o modo subjuntivo. Só que antes da gente entrar no modo subjuntivo, a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida sobre os verbos, tá? Lembrando que, acompanhando essa aula, vocês vão ter disponíveis lá no plural os slides com todas as explicações e com os exemplos bem direitinho, certo? Bom, primeira coisa, verbos são as palavras da língua portuguesa que indicam ação, estado e fenômenos da natureza. Os verbos se organizam em 3 conjugações. Primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, os verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Lembrando que para identificar a conjugação dos verbos, nós precisamos colocá-los no infinitivo. Bom, os verbos podem se flexionar, ou seja, se modificar em pessoa e número, tempo e modo. Quando nós flexionamos um verbo em pessoa e número, nós estamos nos referindo às 3 pessoas do discurso. Então, nós temos a primeira pessoa, que é a pessoa que fala num processo de comunicação, representada pelos pronomes eu e nós. Temos também a segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, então a segunda pessoa do discurso, que é representada pelos pronomes tu e vós. E temos a terceira pessoa do discurso, representada pelos pronomes ele e eles, que são, então, o assunto, né? É sobre quem ou sobre o que nós estamos falando dentro desse processo comunicativo. Além das flexões em pessoa e número, nós temos também a flexão em tempo e modo. Os modos dos verbos são 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo foi trabalhado no 6º ano e agora então a gente está revisando para poder entrar no modo subjuntivo, que é o modo que vai ser o foco da nossa aula hoje. Além dos modos indicativo e subjuntivo, nós temos também o modo imperativo. Lembrando que o modo indicativo é o modo da certeza, é quando eu expresso uma ação que vai acontecer ou que aconteceu com certeza. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade, então são ações, são verbos, né, processos verbais que vão indicar uma possibilidade. E o modo imperativo, que é o modo da ordem, do pedido, do conselho. Então, quando nós usamos o modo imperativo, a gente procura sempre aconselhar alguém, dar uma ordem, fazer um pedido. Esses modos, com exceção do modo imperativo, eles organizam-se em tempos, né? Como vocês aprenderam no ano passado, no modo indicativo, vocês trabalharam com 6 tempos verbais. O presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito. O modo subjuntivo vai trabalhar com 3 tempos, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No modo imperativo, nós não trabalhamos com tempo. Existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo, por ser uma ordem, a gente supõe que aquilo tem que acontecer de imediato. Portanto, nós não vamos ter a presença de tempo passado, futuro ou presente. Bom, então vamos dar uma olhadinha nos exemplos agora e observar então, dentro das orações, como é que os verbos estão funcionando. Então, na primeira oração nós temos: as crianças correram no pátio. Correram é o nosso verbo. O que nós podemos observar aqui? Primeira informação: correram é um verbo de ação. Então, a gente vai lá e retoma o conceito de verbos, né? Os verbos são as palavras da língua portuguesa que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Podemos observar aqui também que o verbo correram vem da forma no infinitivo correr. Portanto, ele é um verbo de segunda conjugação. Nós tínhamos visto lá que os verbos se organizam em 3 conjugações. Então, os verbos terminados em er no infinitivo pertencem à segunda conjugação. Sobre as flexões deste verbo, então, se nós observarmos aqui, o verbo correram foi flexionado na terceira pessoa do
plural, porque nós estamos nos referindo às crianças, elas. Portanto, é a terceira pessoa do discurso porque é sobre quem nós estamos falando, e no plural, porque nós temos aqui a referência, né, ao pronome eles, então nós estamos falando de mais de uma criança, portanto, terceira pessoa do plural. Além da flexão em pessoa e número, nós temos também aqui a flexão de modo e tempo. O verbo correram, então as crianças correram no pátio, é um verbo que está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Indicativo por quê? Porque essa ação representa uma certeza, as crianças correram no pátio, e ela indica uma ação no passado que já foi concluída, uma ação totalmente realizada. Vamos dar uma olhadinha agora no segundo exemplo. Minha mãe fala alto. Nessa oração, o nosso verbo é o verbo fala, é um verbo que indica uma ação, um verbo que pertence à primeira conjugação, porque o infinitivo desse verbo é o verbo falar, portanto, ele é um verbo de primeira conjugação. Este verbo foi flexionado na terceira pessoa do singular. Nós temos aqui a referência minha mãe fala alto, ela fala alto, então nós continuamos com a terceira pessoa do discurso, porque é sobre quem nós estamos falando, mas agora no singular, já que nós estamos falando apenas da mãe. E temos também a flexão em tempo e modo. O verbo fala está conjugado no presente, é uma ação que acontece no momento da fala, e também no modo indicativo, porque é uma certeza. O nosso último exemplo, então, traz agora um verbo. Nós somos felizes, né? Então, nós temos o verbo somos. É um verbo que não indica uma ação, esse verbo é um verbo que indica estado. É um verbo que pertence à segunda conjugação, porque o infinitivo deste verbo é o verbo ser, portanto, terminação er é um verbo de segunda conjugação. E aqui, em relação às flexões de número, pessoa, tempo e modo, nós temos as seguintes informações. Este verbo foi conjugado na primeira pessoa do plural. Nós temos a referência aqui ao pronome nós, né? Então, nós, primeira pessoa do discurso, por quê? Porque é a pessoa que fala. Do plural, porque é eu e mais alguém que está falando a quem se refere. Então, nós somos felizes, portanto, primeira pessoa do plural. E para finalizar esse exemplo, nós temos aqui então a flexão de tempo e modo. Temos mais uma vez aqui o tempo presente do modo indicativo. No materialzinho que vocês vão receber lá pelo site do Plural, eu tenho então uma revisão do modo indicativo. É muito importante que a gente revise o modo indicativo, nós já havíamos conversado sobre isso em sala de aula, e aí eu preciso então que vocês retomem e revisem os tempos do modo indicativo para que vocês não confundam com os tempos do modo subjuntivo. O modo subjuntivo, que é o foco do nosso conteúdo agora no 7º ano, é o modo da incerteza, da dúvida, da possibilidade. E ele vai ter uma forma particular de ser empregado, né? E principalmente em relação à conjugação dos verbos. A gente vai se utilizar ali de alguns mecanismos que nós não utilizamos para conjugar os verbos no modo indicativo. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do modo indicativo. Bom, vamos conversar agora sobre o modo subjuntivo. Então o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade. Eu vou trabalhar com vocês dois exemplos em que o verbo aparece conjugado no modo subjuntivo, mas uma questão que é bastante importante que vocês observem é que, geralmente,
o verbo conjugado no modo subjuntivo, ele aparece relacionado a um outro verbo conjugado no modo indicativo que faz parte de uma outra oração. Observem aqui, se ela chegasse tarde, perderia o trem. Na primeira oração, se ela chegasse tarde, eu estou levantando uma hipótese, uma possibilidade. Nesta oração, o meu verbo foi conjugado no modo subjuntivo. Se ela chegasse tarde, então eu levanto uma hipótese, uma possibilidade, ela perderia o trem. Perderia é um verbo que foi conjugado no modo indicativo. Nós temos aqui uma certeza, né? Mas é uma certeza que depende desta possibilidade que foi levantada na primeira oração para que ela possa acontecer. Olhem o segundo exemplo. Espero que você entenda o conteúdo. Eu tenho dois verbos aqui. Eu tenho o verbo espero e eu tenho o verbo entenda. Se nós observarmos, o verbo espero é uma certeza. Ele foi conjugado no presente do modo indicativo. Mas quando eu digo que eu espero que você entenda o conteúdo, o verbo entender foi conjugado no modo subjuntivo e nos dá a ideia de uma dúvida. Não se sabe se a pessoa vai entender ou não o conteúdo. Então, o verbo entenda, ele foi conjugado no modo subjuntivo. Observem que a gente trabalha muito aqui com a questão da interpretação. Nós temos que entender o contexto em que os verbos estão inseridos para que a gente possa definir se ele foi conjugado ou no modo indicativo, que é o modo da certeza, ou no modo subjuntivo, que é o modo da dúvida. O que eu quero retomar aqui? O que eu falei para vocês no inicinho, um pouquinho antes de começar a trabalhar com esses dois exemplos. Geralmente, o verbo que é conjugado no modo subjuntivo, ele está relacionado a um outro verbo no modo indicativo. Bom, para a gente conjugar os verbos no modo subjuntivo, a gente já começa a pensar que, oba, agora é mais fácil porque eu vou trabalhar só com 3 tempos, né? Quando a gente lembra lá do indicativo, lembra daquelas tabelas enormes, porque tem 6 tempos no modo indicativo, né? 1 presente, 3 pretéritos e 2 futuros. Não, aqui no subjuntivo nós temos o presente, o pretérito, que tem sobrenome, ele chama pretérito imperfeito, e o futuro. São só 3 tempos básicos, mas nós temos aqui uma particularidade. Esses verbos, quando conjugados no subjuntivo, eles são conjugados com a ajuda de algumas palavrinhas que vão nos dar essa ideia de dúvida, incerteza e possibilidade. Então, quando eu conjugo um verbo no presente, eu vou utilizar a palavra que. Então, vamos trabalhar, por exemplo, com o verbo chegar. É um verbo de primeira conjugação, né? Vou separar ele aqui, ó. Vamos pegar o verbo chegar, um verbo de primeira conjugação. Vou conjugar esse verbo nos 3 tempos do modo indicativo. Então, no presente, que eu chegue... Opa, deixa eu arrumar aqui. Que eu chegue. Nós podemos colocar aqui que tu chegues, que ele chegue. Eu não vou fazer toda a conjugação em todas as pessoas e números, porque no materialzinho dos slides que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai ter as tabelinhas completas, certo? Então, aqui a gente tem a conjugação do verbo chegar no presente, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer, espero que você chegue bem em casa. Nós temos aqui, então, um verbo conjugado no subjuntivo e ele levanta ali uma dúvida, né? Eu não tenho certeza se a pessoa vai chegar ou não bem em casa. No pretérito, nós usamos a palavra se para ajudar na hora de conjugar. Então, continuamos com o verbo chegar. Se eu chegasse, com 2 S's sempre. Se tu chegasses, se ele chegasse.
Ao analisar as tabelas de conjugação do modo subjuntivo, nós vamos notar algumas regularidades. Elas vão acontecer principalmente nos verbos regulares, certo? Se vocês observarem, a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular, elas são sempre iguais. Aqui no presente, aqui no pretérito e agora vocês vão ver também no futuro, tá? Então, se eu chegasse, se tu chegasses, se ele chegasse. No futuro do subjuntivo, como fica a conjugação do verbo chegar? De novo, lembrando que eu estou levantando uma possibilidade, vou apresentar uma dúvida. Então, quando eu chegar, quando tu chegares, quando ele chegar. Então, observem, mais uma vez, primeira e terceira pessoas do singular são iguais. Se vocês observarem, no pretérito, a gente vai ter sempre a presença da desinência SSE. Claro que aqui eu conjuguei primeira, segunda e terceira pessoas do singular, mas quando vocês olharem lá nos slides, na tabelinha, vocês vão ver que essa desinência que indica o tempo e o modo, ela vai se repetir em todas elas. Lembram que nós trabalhamos a estrutura do verbo e que nós vimos lá o radical, a vogal temática e as desinências de tempo e modo, número e pessoa? Pois é, a desinência de modo e tempo ajuda muito aqui, porque é a partir dessa desinência de tempo e modo que eu consigo identificar o tempo e o modo em que os verbos estão conjugados. Se vocês observarem o futuro, olha lá, ele é muito parecido com o infinitivo. Isso vai acontecer sempre com os verbos regulares. Quando o verbo for irregular, isso não vai acontecer. Mas aí também já é assunto para um outro vídeo e para uma próxima aula que a gente vai combinar depois, certo? Então aqui nós temos a estrutura do modo subjuntivo. Para complementar essas explicações que eu trouxe para vocês hoje, os slides vão ajudar com as tabelas. Nós temos lá uma tabela de modo indicativo para revisão e temos também as tabelas com os verbos de primeira, segunda e terceira conjugações, um exemplo de cada um, conjugadas nos 3 tempos do modo subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem do material que eu vou enviar para vocês e que vocês tenham bastante sucesso na realização dos exercícios. Um beijo, até a próxima!